Em fundo bordô, o desenho de uma coroa acima do título Quicumbi em Cachoeira do Sul, retomando fazeres ancestrais. Num gramado, um círculo de pessoas observa uma leitora. No pátio de uma escola, integrantes do Alabeoni percutem instrumentos e pessoas dançam. Sobre a mesa de um galpão, a estatueta de São Benedito é honrada com martelinhos de café e água, amendoim, quindins e merengues. Atrás da mesa, uma boneca de pano, negra, de vestido dourado com laçarote e saia em padrão geométrico e colorido. No pátio, o grupo continua a tocar. Então nós estamos em território negro. Lair Vidal. Esse espaço é um território negro. Hoje, Praça José Bonifácio. Professora e pesquisadora. Ela já foi uma vez Praça das Paineiras, ela foi Rua do Loreto. É negra na faixa dos 60 anos. Hoje, Praça José Bonifácio, nesse espaço onde a gente se encontra... Está sentada diante de uma árvore frondosa. Também, hoje, um dia foi Rua do Loreto. Nós, aqui nesse espaço, não exatamente aqui, mas nessas imediações, aqui teve o, então, Pelourinho. É o espaço do Pelourinho. Então, é um lugar de ancestralidade que remete à dor, mas é a nossa história, é a história da comunidade negra, né? Uma cidade que em 1884, seu início se dá em 1750, e em 1884, segundo Aurélio Porto, essa cidade tinha 1.305 negros, entre escravos e libertos. É um número muito significativo para o porte da cidade. É muito negro nessa terra, nesta cidade, não é? Tendo em vista, não é, ser uma cidade de charqueadas. Wagner Barreto. Quanto mais rica essa cidade se tornava, né, quanto mais poder aquisitivo, quanto mais a fortuna da população aumentava, Antropólogo. mais demandava uma mão de obra escravizada. Isso gerava um medo nessas elites, nessa população rica, porque aumentava muito o número de escravizados, aumentava a população negra. É branco, de cabelos e barba castanhos. Ao fundo, barcos atracados no rio Jacuí. Gerava medo. Tinham medo de que essa população negra se tornasse muito maior, ou equivalente, ou mesmo maior que a população branca, que a população europeia de modo geral. E com isso a gente vai ter a formação de vários territórios negros, né? Seja no interior, seja no campo, seja na cidade. Isso a gente vê até os dias de hoje com a formação de bairros negros, com a formação de quilombos no interior, né, com algumas vilas, né, alguns bairros aqui em Cachoeira do Sul que são considerados predominantemente negros, né, e uma divisão também espacial desse território. Lair. Esta comunidade negra, houve um tempo em que tinha uma prática que nós chamamos quicumbis. Então, quicumbis é uma manifestação cultural, religiosa. Tem cabelos crespos, pretos e grisalhos. Da comunidade negra. E conta a história que eles vinham, os negros então vinham do Alto do Amorim, que é uma região onde vai cortejo pelas ruas. Mais acima então a charqueada Paredão, que envolve mão de obra escrava negra, não é? Vindo aportar aqui na Rua do Loreto. Suas roupas coloridas, instrumentos musicais, suas rezas, suas ladainhas, seus louvores. E sempre o quicumbis era dia 6 de janeiro, dia de Reis. Então, um cortejo que ocupava uma data litúrgica católica, não é? E ali os negros, então, com suas roupas coloridas, seus instrumentos musicais, os seus cantos, e sempre pagando promessas também. Nas outras cidades aparece a manifestação de pagamentos de promessas no espaço de quicumbis. E pelo que consta ali no Jornal do Comércio, a cidade esperava, aguardava esse cortejo. Isso era muito celebrado, era muito comemorado. E não havia esse sentimento, negro não pode. Não, esse espaço é nosso e nós podemos. E a cidade apreciava, se encantava, se debruçava sobre aquela manifestação. Aquilo era aguardado, de ver os negros, os quicumbizeiros, desfilarem nos seus cortejos coloridos, animados e festivos e alegres. Aquele sentimento de escravidão, de sentimento de opressão, era ali descarregado. E ali vinha o elan de ser negro, ali vinha a energia de ser negro, o pé no chão,
a roupa colorida, o som dos instrumentos musicais, os louvores, os glórias, em 6 de janeiro, dia de Reis. Os quicumbizeiros desfilam pela rua. No dia a dia, né? Que no seu cotidiano vão estar sendo pensadas enquanto escravizados, enquanto empregados, enquanto coisas, vão ter um dia em que eles subvertem essa ordem, saem em passeio público, são vistos pela cidade, né, enquanto o rei e uma rainha, são cortejados, né, passam com um cortejo, desfilam, celebram a vida, celebram a felicidade, né, celebram o fato de estarem vivos, de estarem juntos, né, e também expõem a essa cidade uma nova forma, né, uma nova forma de serem vistos também por toda essa comunidade. Tinha o cortejo, a caminhada na rua, a dança na rua, mas tinha um embate, o contar de uma epopeia, uma disputa dos conguinhos, uma disputa dos negros não devotos, não religiosos, não é? Os infiéis e os mouros, o combate dos mouros com os conguinhos. E em outras regiões vai aparecer ainda a influência no quicumbis, a influência africana, a influência açoriana e ainda a influência indígena. O quicumbi, Alexandre Flores. a palavra em si é polissêmica. Ela tem vários significados. Professor e pesquisador. E um desses significados, no dialeto umbundo, significa rainha. Originalmente, segundo o autor Dante de Laetano, essa tradição se inicia em Rio Pardo, por volta de 1774. É pardo, calvo, de barba basta e grisalha. Posteriormente, os soldados vindos a ocupar o forte do Passo do Fandango, onde era divisa com a Espanha, Está numa sala com paredes de madeira. no século XVIII, trouxeram consigo, desde São Paulo, seus escravizados. E estes iniciaram, então, essa tradição do quicumbi, do que seria o quicumbi, pelas ruas da cidade de Cachoeira do Sul. Gesticula com uma caneta. É curioso notar que em Rio Pardo, os mesmos escravizados que em Cachoeira faziam esse préstito, esse baile dramático, esse desfile, não tinham essa permissão. E é depois... Joelita David, agricultora e coordenadora do grupo de quicumbi. Em 1980, por aí assim, o meu pai trouxe a retomada de novo do quicumbi, que ele tinha dado uma parada, né? Assim, as pessoas estavam ali, mas não dançavam mais. Aí meu pai... É negra, de cabelos crespos e grisalhos. Davi, junto com os outros participantes, com a Dair, com outros que hoje também estão aí, né? A Dona Santa, o tio Daíde e vários outros trouxeram o quicumbi de volta. Então, com a festa do 13 de maio, né? E junto com a festa do 13 de maio, então, o pai fazia a encenação do tempo da escravidão. E aí também dançava o quicumbi. Luiz Faustino. E a Santa Nossa Senhora, por ela ser a protetora do povo negro, ela deu o dom para o negro para ele aprender as cantigas. Contra a guia do ensaio de pagamento de promessa quicumbi. 57 anos. O chefe está com 62? 64. A gente está cantando as mesmas cantigas que se cantava há 200, 300 anos atrás. Os dois guias usam cap de quicumbi azul, adornado com um terço, fitas brancas e uma estrela bordada com lantejoulas prata. Não gravava nada, né? A mente dos nossos descendentes, dos nossos avós, né, tataravós, nossos pais, né, era um computador, porque era tudo gravado, estas cantigas gravadas na mente deles. Porque louvar uma noite são 12 horas, né, de louvação, do entrar do sol ao sair do sol. 6 horas é a hora que começa a Ave Maria. E se dança e canta e louva para Nossa Senhora por 12 horas, sem repetir nenhuma cantiga, né? É verdade, é verdade. O porquê? Porque eles aprenderam no mato, eles aprenderam no campo. Eles não dançavam dentro de casa. Não dançavam dentro de casa. Os nossos descendentes, primeiros dançantes de ensaio, eles dançavam no campo, eles não dançavam dentro de casa. A nossa casa é o manto de Nossa Senhora, porque eles eram proibidos pelos reis a dançar dentro da casa grande, que é a casa dos coronel, dos homens ricos,
dos grandes fazendeiros. Eles só deram essa liberdade para o negro dançar dentro de casa. Quando eles descobriram que o povo dele estava morrendo e os negros não morriam. Jorge Eli, guia geral do ensaio de promessa. Para cantar dentro de casa. Eles chegaram e disseram para os negros: Gesticula com um reco-reco. vai, faz o teu ensaio dentro da minha casa. E o negro respondeu para ele: não, senhor, você é o rei e eu não posso entrar dentro da sua casa e cantar as cantigas de Nossa Senhora. E foi aonde que ele tentou e levou o negro para cantar dentro de casa. E levou e deu tudo certo para ele, o povo dele parou de morrer. Joelita. A dança, né? Tanto a dança quanto a cantoria. Né? Está ao lado de 3 mulheres em um salão com uma cruz ao fundo. Lá dos tempos antigos, né? E hoje a gente tem aí, então, nós 4 aqui que estamos aqui, dançamos, né, no grupo. Em roda percussiva, as 4 dançam de vestidos coloridos de mangas longas. Também para os mais novos, né? Hoje a minha ideia é de que trazer, né, os jovens, as crianças, para aprender, porque depois quando a gente não puder dançar mais, né, aí a gente não vai ter a continuidade, né? E que eu acho que o Quikumbi também traz bastante união, né, para o grupo, né, do grupo do Quilombo, né? Mesmo que muitos não sabem dançar, mas como é que eu vou dizer, é a marca do Quilombo, né? Luiz. Principalmente dentro das escolas, é muito importante as nossas crianças, os nossos jovens, saber como nossos entes passados, nossos griots viveram. Como que foi? Então isso é muito importante, principalmente levar para dentro das escolas. Richard Serraria. A partir do Alabeoni, que é um grupo formado em 2012. Poeta e cancionista. É negro de pele clara, de cabelos crespos e pretos em dreadlocks. É também como uma demanda levantada junto ao grupo. No pátio, Richard toca chequerê junto a tamboreiros do Alabeoni. Vertentes da música negra no Rio Grande do Sul, né? O candombe, afro-uruguaio, o supapo. Está numa sala com livros. O batuque de nação é o Ijexá e as congadas, né? O maçambique e o quikumbi. A partir dessa demanda do grupo trabalhando com esses elementos, né, eu passo também a pautar isso dentro do grupo, a necessidade de a gente ir até essas comunidades que emprestam, digamos assim, as suas manifestações, as suas musicalidades, e o Alabeoni trabalha elas no âmbito estético, e a gente passa então a ter um contato mais aproximado, sobretudo com... Usa uma camiseta com a estampa Sopaporiqui. A dimensão das congadas, né? Depois várias visitas a Osório, várias idas também ali a Tavares, Mostardas, e vendo também os diferentes estágios em que essas manifestações estão assim colocadas na contemporaneidade. Joelita. A comunidade vê assim que a gente tem de como mostrar, né, através do Quikumbi, né, que a gente é convidado para ir, que as pessoas então vejam que tem, né, que tem o Quilombo, né, dar uma visibilidade ao Quilombo, né, porque a gente não tinha muito isso, né, a própria cidade mesmo, muitas pessoas não sabem que existe um Quilombo. Richard. Em Cachoeira, então, a gente consegue, juntamente com a ação da Nathalie Weber, e também da Associação Rainha Ginga, dentre outras pessoas, ainda com a comunidade do Rincão dos Negros, né, de Rio Pardo, a realização já em 2022, em novembro, de um primeiro evento em que a gente leva, então, uma excursão, fazer com que, a partir disso, a gente possa pensar também nessa dimensão do turismo cultural, né, e também, nesse turismo cultural, fazer com que possa também reverter verba, né, para a comunidade, né. A gente passou a chamar isso, assim, espontaneamente também, de percursos percussivos, mais do que uma aproximação fonética, né, já tem aí algo da poesia, né, percursos percussivos. Alexandre. O que ele deixou de legado para a nossa cultura, concretamente falando? Ele deixou o samba regional. O samba regional executado nas escolas de samba de Cachoeira do Sul e de Rio Pardo, a polirritmia, a maneira como ele é dançado.
a maneira como ele é executado, as irregularidades melódicas e rítmicas dele são herança direta do Quicumbí. Luciana Praz. Então, essa musicalidade, a gente consegue ver ela como Professora e etnomusicóloga. em movimentos mais contemporâneos, né? Pensando o samba, claro, o samba é do século XX, né? Mais ou menos ali, 1917, 1930. É branca, de Mas cabelos esse castanhos samba, e curtos. Ele tem tudo a ver com esses cantos de quicumbis e de moçambiques, né? Essa síncope, que é uma marca, né? Me lembro outro canto muito forte do Moçambique de Osório, que é ó que rua tão comprida, toda cheia de pedrinha, tenho medo de cair lá, viva o Rosário de Maria. Em cortejo numeroso, Joelita entoa canções e os integrantes do Alabeoni tocam tambores. Falando de Nossa Senhora do Rosário, mas se a letra tratasse de outro assunto, a gente poderia dizer, opa, isso aí é um samba, né? Então há muito trabalho ainda para a gente seguir desenvolvendo, né, sobre as musicalidades afro, especialmente no Rio Grande do Sul, onde elas foram muito apagadas, silenciadas, né, por conta do preconceito, né, do preconceito racial, do preconceito de todas as formas, né, e que felizmente a gente vive um momento contemporâneo de redescobrir, de reenxergar essas práticas, né, de valorizar como elas devem ser valorizadas, porque são coisas preciosas, né, e fazem parte do que a gente deveria chamar de música gaúcha, inclusive, né. Luciana sorri. Daqui, é nossa, das pessoas desse nosso estado. Joelita. A gente tem ali os instrumentos, né, tem a puíta. É similar ao tambor, com uma haste no interior. É o que eu falei que o senhor daí toca, né. A gente tem o reco-reco, o tambor, né, que são todos feitos de artesanal, né, são todos feitos na mão. Alexandre. Existem vários cânticos dentro do Quicumbí que eram ouvidos em Cachoeira, entoados pelas ruas. Um deles é o que talvez tenha saído no documentário do meu saudoso amigo Rafael Bavaresco, que foi quando a saudosa Eloá, professora Eloá, colega, entoou Canina Nuê, chora, chora, Canina Nuê, já chorou. O grupo de mulheres dança. Canina Nuê, que é a boneca ritual, é a boneca totêmica, levada pela dama do passo do Quicumbí, que faz os seus passos de bailado, nada mais é do que a representação física da deusa Matamba. A boneca negra de pano é embalada pelas dançantes. Chora, porque Matamba é uma deusa topográfica, aliás, ligada à sua região topográfica na África. E diferente dos deuses, dos orixás de origem Jejinagô, os inquices, os deuses da cultura banto, não viajam junto com os indivíduos do seu grupo. Lair. Ainda que hoje não tenhamos desfiles, cortejos de quicumbis, a gente teve uma variante até 1950, nos grandes carnavais dos anos 50, onde nós tínhamos Sindoca, Estrela do Mar, nós tínhamos Filhas do Trabalho, nós tínhamos o Cordão de Ouro, Unidos do Morro, e a variante de quicumbis se manifesta aí, com os ditos assaltos, que então vinham aqui também pela rua Milancrás, próxima aqui da nossa Praça José Bonifácio. Vinham então esse cortejo com seus tambores, seus instrumentos musicais, não com aquelas roupas dos quicumbis, mas vinham e marcavam então o assalto. Só que essa não tinha uma versão religiosa, não. Tinha uma função econômica, seria para angariar fundos para os grandes carnavais da cidade. Então a comunidade negra fazia os ditos assaltos nas casas abastadas aqui do centro. Chegavam naquelas casas marcadas com antecedência, marcavam o assalto com antecedência, e ali se manifestavam cantando, dançando, e aquela família os recebia e os prestigiava com algum valor econômico. E assim, os blocos carnavalescos, não se falava em escolas de samba, eram os blocos carnavalescos, depois então as escolas de samba, iam angariando fundos para a sua manifestação festiva desta forma, né? Os assaltos
Os assaltos dos anos 50 é um resquício dos quicumbis do período de escravidão na cidade, então, de Cachoeira do Sul. Em Tavares, às margens da Lagoa dos Patos, Jorge Eli e Luiz Faustino avançam, entoando uma cantiga ao som do reco-reco e do tambor. Suaves ondas quebram na beira da lagoa, onde a natureza esculpe um sinuoso corredor de areia, sobre o qual os guias param e contemplam o amanhecer. Os capes azuis contrastam com o céu nublado. Raios do sol amarelo claro incidem por entre as nuvens cinza e refletem nas águas serenas. Créditos: proponente, saia rodada e produção cultural. Produção executiva e roteiro, Nathalie Weber. Produção e direção, opção A, produtora de vídeo. Audiodescrição e legendagem, 1000 palavras, acessibilidade cultural. Financiamento: Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeira do Sul, através da Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura, Governo Federal.